Apesar dos grandes desafios que a agricultura nacional vem enfrentando, 2023 foi um ano muito desafiador. O agro brasileiro ainda puxa a locomotiva da economia nacional. Eu sou o Dr. Solo e agora você vai conferir comigo a retrospectiva do agro do ano de 2023. Com uma contribuição de 2,62 trilhões de reais no ano de 2023, o agro participa com cerca de 24% do produto interno bruto brasileiro. Essa participação do agro, apesar de ser muito expressiva e o Brasil liderar as exportações em 7 commodities agrícolas, entre elas milho, soja, café, açúcar, carne bovina, aves e suco de laranja, o nosso ano foi marcado por algumas situações importantes que eu vou comentar rapidamente aqui. No ano passado, a gente veio de uma alta muito grande de insumos, de fertilizantes, decorrentes muito do cenário externo, principalmente guerra na Rússia. Agora, em 23, principalmente no primeiro semestre, os preços de fertilizantes e defensivos eles voltaram a cair. Isso favoreceu o cenário da produção de grãos nacional. Com uma safra recorde de soja no ano 23-24, projetada para mais de 162 milhões de toneladas de soja, o Brasil assume um posto muito importante, muito movimentado também pelo histórico de preços e rentabilidades da cultura. Apesar da safra recorde de soja, as estratégias de comercialização e poucas vendas antecipadas fizeram com que os portos ficassem lotados e uma queda muito expressiva nos preços do grão. Isso fez com que a lucratividade das lavouras de soja esse ano fosse muito reduzida e muito abaixo do que a gente vinha acompanhando historicamente com aqueles altíssimos preços de soja que vinham sendo praticados. Apesar de um custo de produção reduzido em 23, cerca de 15% de redução no custo da soja e cerca de 12% no custo de produção do milho, essas culturas elas ainda não tiveram uma lucratividade expressiva, principalmente quando a gente fala no milho segunda safra, porque os preços de venda eles foram muito reduzidos, os patamares, se a gente comparar com o que a gente teve na safra 22. A expectativa é que as safras de milho somem em torno de 119 mil toneladas, assumindo então o posto também de maior exportador mundial deste grão. Essa posição de liderança nas exportações de milho, muito provavelmente ela deve cair no ano que vem. Os Estados Unidos devem assumir novamente esse posto, muito movimentado pela redução na área de produção de milho safrinha para o próximo ano. Para o café, apesar de nós estarmos em um ano de bienalidade negativa, o último levantamento de safra da Conab traz um número de mais de 55 milhões de sacas, praticamente 5 milhões de sacas acima do ano anterior de 2022. Por alguns anos, na verdade, o café vem sofrendo com o clima. Lá em 2020 a gente já teve problemas com estiagem, depois em 2021 a gente teve grandes problemas com geada que afetou o café no Brasil inteiro, problemas com chuva de granizo em diversas regiões, e a safra de 2023 agora recuperou um pouco. Porém, para 2024, a gente já vê que tem efeitos climáticos, principalmente relacionados ao El Niño, altas temperaturas e má distribuição de chuvas nas maiores partes das regiões cafeeiras do Brasil. Então, a expectativa é que a safra de 24 não seja tão boa também, e aquela super safra que a gente fala há muitos anos já de 70 milhões de sacas, está cada vez mais longe do horizonte para a gente conseguir atingir. Em resposta a esses bons números da safra de café, pelo menos é o que dizem os levantamentos, os preços de café eles vêm caindo, principalmente quando comparado aos altos patamares que a gente visualizou no último ano, principalmente. Então vocês podem observar nessa série histórica aqui que a gente teve picos ali de preços de café no final do ano de 2021 e início do ano de 2022,
esses preços eles vêm caindo e agora, em resposta ao clima, eles apresentaram alguma retomada aqui quando a gente fala de arábica. Quando a gente olha a linha verde aqui que fala de robusta, a gente observa que a partir de 21 ali, os preços eles vêm praticamente numa crescente aí de valor, colocando o robusta hoje como uma boa opção e um cultivo até mais lucrativo atualmente do que o arábica. Também alimentado por essa redução de valores no preço da saca de café, os valores da exportação desse ano eles devem fechar patamares inferiores ao do ano passado. No ano de 2022, a gente teve aí uma exportação total de mais de 9 milhões de dólares. Em 23 até novembro, a gente tem um acumulado de 7,2 milhões de dólares. Então, muito movimentado por este cenário. Outro fator importante da gente comentar é que os mercados, tanto de fertilizantes quanto de sementes, eles estão até hoje um pouco atrasados, eles começaram atrasados, também um pouco em função de uma alta que a gente teve, principalmente nos preços de ureia, que é um balizador importante para fertilizantes, em torno do mês de setembro. Isso foi fazendo com que o mercado viesse atrasando, e isso somado com as instabilidades climáticas e com os baixos preços de venda dos cultivos, foi fazendo com que as decisões elas fossem se atrasando. Outra coisa muito importante se comentar são os impactos do clima, principalmente os impactos do El Niño, principalmente de segundo semestre de 23, que vai perdurar até 24, e os efeitos eles vão ser sentidos mais ainda em 24, que vem afetando tanto a produção das culturas. A gente já tem algumas quedas já confirmadas, e isso vai refletir muito no ano que vem, tanto na dinâmica do mercado, quanto na produção e produtividade das culturas agrícolas. É importante comentar que isso afeta a agricultura global, não só aqui no Brasil, é um fenômeno global. Então, por exemplo, os preços de arroz estão em patamares históricos muito positivos, e o cenário de arroz este ano foi muito positivo aqui no Brasil. Muito movimentado pela menor oferta global deste grão, em função das reduções de produtividade em decorrência dos efeitos também do El Niño. Outra notícia importante se comentar é que os aspectos relacionados à sustentabilidade, eles continuam ocupando uma posição de destaque e tem uma tendência muito forte de crescimento, tanto por parte dos produtores, o mercado consumidor e as empresas do setor. Muitas empresas já têm compromissos claros de redução de emissões até o ano de 2030. Então, quanto mais a gente pudesse se atualizar nas questões de agricultura regenerativa, sustentabilidade e conseguir produzir melhor com menores emissões, isso é muito positivo aí para um cenário futuro. Mas é muito importante que a gente não deixe que esses fatos e essa adversidade ofusque o trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Como eu comentei, o Brasil hoje ele é líder mundial na produção e nas exportações de diversas commodities e produtos agrícolas, e com certeza o agro é o que movimenta grande parte da economia no país. Outro fato importante é que o agronegócio bateu recordes de empregos de pessoas empregadas no setor em 2023. Para vocês terem uma ideia, o agronegócio atingiu um novo recorde no terceiro semestre de 2023, somando 28,5 milhões de pessoas. Esse número representa um aumento de 1,4% em relação ao mesmo período do ano anterior e uma participação de mais de 26% das ocupações do Brasil. Esse foi um resumão do que aconteceu no agro esse ano. É óbvio que a gente tem muitas outras coisas, economia externa, muitas coisas que ainda estão ocorrendo, as guerras que estão ocorrendo que também interferem na economia. Tentei trazer algo aqui um pouco mais resumido, mas é importante que a gente saiba com números defender o nosso setor. Eu tenho visto muita desinformação por aí, colocando o agro como vilão. Na verdade, quando o agronegócio
é o grande motor da economia nacional e é quem coloca comida na sua mesa, você que está aí falando sem saber, tá? Para não falar outra coisa. Beleza? 2024, tamo junto. Vou aproveitar aqui para agradecer que a gente atingiu hoje, último dia do ano, a marca de 16 mil seguidores, fruto de muito trabalho, mas também da parceria com vocês aí, que está sempre aqui com a gente, está acompanhando. E 2024, nós temos muito para fazer junto. Estou aqui trabalhando, gravando esse vídeo aqui no último dia do ano para levar informação para você. Então, se você gostou, já compartilha, deixa o seu like, salva o conteúdo aí e ajude a gente a crescer ainda mais. Beleza? Tamo junto. Valeu!